Boa noite a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu começo a ler o verso 25. Lucas, capítulo 10, o verso 25, que conta que certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Em resposta, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Então Jesus contou-lhe esta história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua palavra que está posta diante de nós, pedimos pelo Teu Espírito Santo que ela produza frutos em cada um de nós e em todos que a ouvirem. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele nos convida a viver para além ou acima dos clichês. Nós temos muitas afirmações que são repetitivas ou que são repetidas no nosso dia a dia, mas que quando a gente para pensar realmente o que elas significam, a gente tem dificuldade de entender. Provavelmente dentro dos clichês que repetimos com certa constância, os clichês a respeito do amor estão no topo da lista de vencedores ou de mais citados. Por exemplo, quando nós estamos numa celebração em uma igreja e no meio do louvor o dirigente diz assim: vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu te amo em Jesus. Aí você vira para a pessoa que está ao seu lado, alguns constrangidos, outros contrariados, outros com uma simpatia extraordinária que dá até inveja na gente, e fala: eu te amo no amor de Jesus. Mas quando a gente pensa mesmo, o que é que significa isso? Eu te amo no amor de Jesus. O que é que nós estamos dizendo para a pessoa? Isso faz lembrar uma senhora que veio aqui um domingo que eu acabei de pregar. Quando eu desci do púlpito, uma senhora veio, parou, postou-se séria diante de mim e disse: pastor, me responda uma pergunta com toda a sua sinceridade. Quando uma pessoa fala assim com você, você tem que tomar uma decisão rápida, porque nem todo mundo está pronto para ouvir uma resposta sincera. Mas a pergunta pediu uma resposta muito sincera. Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: pastor, o senhor me ama? E eu disse: claro que não. Claro que não.
Eu poderia dizer, claro, minha irmã, que eu amo você com o amor de Jesus. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. É clichê. É superficial, é vazio. É inclusive mentiroso. Gera em nós uma frustração, uma culpa. É ilusório você virar para uma pessoa que você nunca viu, não sabe o nome, não sabe quem é, de onde vem, nem para onde vai. Acabou de aparecer ali na sua frente e dizer, eu te amo. Não, não é assim. Eu, por exemplo, já acreditei que era possível mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Não é possível mudar o mundo, pessoal. Esse engajamento para mudar o mundo, não é possível. Inclusive a Bíblia Sagrada diz que o mundo vai de mal a pior, só vai piorar. O mundo não vai melhorar. Você pensa que o mundo vai melhorar, você precisa ler a Bíblia de novo. O mundo só vai piorar. A Bíblia Sagrada diz assim que os homens multiplicarão a sua maldade. A Bíblia Sagrada diz que o amor esfriará. E que mesmo aqueles que têm fé, chegarão a duvidar de sua fé. E por amor aos eleitos, Deus antecipará o advento que nós aguardamos da vinda ou da volta de Jesus Cristo. E Jesus disse que quando o Filho do Homem vier, se surpreenderá se porventura encontrar fé na terra. Então o mundo vai de mal a pior. Mas nós temos esses clichês. Nós amamos todo mundo e vamos transformar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos ganhar a cidade, vamos ganhar o Brasil. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer é um clichê positivo, é um otimista, que promove uma certa resposta de engajamento, mas ele não tem profundidade, não tem radicalidade. Aqui nessa parábola do bom samaritano, eu penso que Jesus nos chama para a radicalidade, para a superação do clichê. Por quê? Porque ele vai estabelecer algumas diferenças muito simples aqui, que destroem o nosso senso comum e a nossa superficialidade relacional. Por exemplo, o homem querendo se justificar pergunta para Jesus, eu sei que eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a história do bom samaritano, que termina com uma pergunta. Jesus responde com uma pergunta. Isso é extraordinário, somente pessoas muito sábias conseguem responder com perguntas. É como aquela história do rapaz que perguntou para um judeu, por que vocês judeus respondem sempre uma pergunta com outra pergunta? E ele respondeu, por que não? Somente pessoas muito sábias conseguem responder perguntas fazendo perguntas, para aprofundar a reflexão. E foi o que Jesus fez. Quem é o meu próximo? Aí Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? E então o doutor da lei responde, aquele que teve misericórdia dele. Isto significa que uma coisa é estar perto, outra coisa é ser próximo. Uma grande diferença entre estar perto e ser próximo. Porque o sacerdote e o levita passaram perto do homem caído à beira do caminho, mas não se fizeram próximos do homem caído à beira do caminho. Passaram perto, mas não se fizeram próximos. Eles passaram e viram alguém, mas não se tornaram próximos desse alguém. Isso significa que você não é próximo de todo mundo. Isso significa que você só é próximo daquelas pessoas de quem você se faz próximo. Isso significa que ser próximo é uma qualidade de relacionamento. Não é porque a pessoa está do seu lado que ela é o seu próximo. Logo, parece muito razoável que a gente entenda que deve amar o próximo. Mas nem todo mundo é próximo. Há muita gente perto. Mas essa muita gente que está perto não significa
que essa muita gente é composta por todas essas pessoas que compõem essa multidão, sejam meus próximos. Não, não são. Apenas estão perto. Estar perto é diferente de ser próximo. Eu posso estar perto de alguém sem ser próximo. Então o que Jesus está dizendo é, dê um passo na direção de quem está perto e torne-se próximo. Dê um passo na direção de quem está perto e transforme esta relação de proximidade numa relação de amor. Então, ser próximo é uma qualidade de relacionamento. Que relacionamento? Um relacionamento qualificado pelo amor. Então, eu tenho que amar todo mundo? Não, você não tem que amar todo mundo. Aliás, desconfie de gente que ama todo mundo. Gente que ama todo mundo, geralmente não ama o próximo. Porque, inclusive, é mais fácil amar todo mundo do que amar o cunhado. É mais fácil amar todo mundo do que amar o pai. Quantas mães já não ouviram dos seus filhos, eu te odeio? É verdade? Não, não é verdade. Essa fala de um filho para a mãe, eu te odeio, na verdade está explicitando o seguinte, mamãe, eu te amo, mas agora eu estou detestando você. Porque amar é diferente de gostar. Amar é querer o bem de. Gostar é querer perto. É possível amar sem gostar. Porque amar é querer o bem, é sacrificar-se pelo bem de, e é dedicar-se e agir pelo bem da pessoa amada. Por exemplo, amar é dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, é visitar o enfermo. Gostar é convidar esse pessoal para a sua festa de aniversário. É convidar essa pessoa para esticar o feriado prolongado com você. Para ir para a praia com você e com a sua família. Eu tenho para mim muito claro que Jesus não gostava de algumas pessoas. Ele amava, mas não gostava. Jesus não gostava de hipócrita fariseu, não gostava de doutor da lei, não tinha nenhuma simpatia por Herodes. Eu jamais imagino Jesus convidando Herodes para comer uma pizza. Oh, cara, você é legal. Não, Herodes não era um cara legal. Ele não era uma pessoa agradável. Ele não era uma pessoa gostável. Ele era uma pessoa detestável. Você imagina Jesus falando assim, aí Pilatos, dá os 5. Chapa meu, Pilatos. Não, não era. Jesus dizia, chapa meu é João. Chegado meu, Pedro, Tiago e João. Os meus camaradas mais da minha intimidade, os 12. Aí depois dos 12 tinha um grupo de 70. Depois um grupo de 120. Na carta aos Coríntios diz que Jesus ressuscitado apareceu a mais de 500 pessoas. Então Jesus tinha um degradê de intimidades. Ele tinha 500, 120, 70, 12, 3 e 1. Quem subiu com Jesus ao Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Quem entrou com Jesus na casa de Tabita? Pedro, Tiago e João. Quem reclinou-se no colo de Jesus na última Eucaristia da Páscoa, ou na última Páscoa que celebrou a primeira Eucaristia, a Santa Ceia? Só uma pessoa, João. Inclusive é apresentado na Bíblia como aquele a quem Jesus mais amava. Por isso é que os discípulos falavam com João, pergunta para ele aí quem vai ser o traidor, você é assim com o cara. E João ali no colo de Jesus, falando, aí Jesus, bate para mim aí e tal. Segredos, intimidades. Amar é querer o bem de, gostar é querer perto, é trazer para a intimidade. Porque, eu já disse isso aqui inclusive, nós temos 3 níveis de intimidade. Nós temos aquilo que nos é íntimo, o que é privado e o que é público. O que é íntimo, só você sabe e Deus, nem o diabo sabe. Só você e Deus.
é íntimo. E as pessoas a quem você quiser revelar aquilo que é íntimo, seus sentimentos e seus pensamentos mais reservados. Isso é íntimo. Sua intimidade. Você conhece, Deus conhece, e as pessoas a quem você quer revelar conhecerão. Privado é aquilo que as pessoas que estão à sua volta imediata sabem. Sabem como você gosta do café, sabem se você gosta de azeite ou não gosta, sabe qual é o seu prato predileto, sabe quais são suas manias, sabe quais são suas ambições, sabe quais são suas aspirações, sabe quais são suas dores. Elas participam ali do seu espaço privado. E quando você compartilha no espaço privado a sua intimidade, você deseja que permaneça ali no espaço privado. E há a relação pública. Então veja com Jesus como é que isso acontece. Ele tem um relacionamento público, muita gente sabe a respeito dele, muita gente faz comentário a respeito dele, muita gente se relaciona com ele, mas é público. Não tem nenhuma intimidade. João capítulo 2, por exemplo, vai dizer o seguinte, que muitas pessoas creram em Jesus, mas Jesus não confiava em nenhuma delas, porque as conhecia muito bem. Então Jesus estabeleceu uma fronteira, ele colocou um risco e falou, olha, daqui desse risco você não passa, você não pode entrar na minha intimidade, eu não estou lhe dando esse direito de invadir a minha privacidade. Por exemplo, quando Jesus vai ao Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, ele se transfigura, ele compartilha o que lhe é íntimo, num espaço privado, com Pedro, Tiago e João, e descendo do monte, Jesus diz assim, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. O que ele está falando, o que ele está fazendo? Preservando a sua privacidade. Parêntese. Eu acho impressionante como o nosso mundo perdeu a noção dessas fronteiras. Orkut, Twitter, blog, Facebook. Aquilo que é íntimo é compartilhado e explicitado publicamente, e isso dá uma falsa sensação de intimidade. E as pessoas começam a confundir as fronteiras dos relacionamentos. E aí começa esse clichê de eu te amo. Só porque eu sigo você, eu sou seu amigo no Facebook, eu te amo, você me ama. Coisa nenhuma. Bobagem. Relacionamento virtual. Não existe. O nome já diz, é virtual. Não existe. O que Jesus está dizendo, olha, uma coisa é estar perto. Outra coisa é se fazer próximo. Uma coisa é amar, a outra coisa é gostar. E uma coisa é uma relação de amizade e a outra é uma relação de serviço. Então, olha, quem está perto de mim, eu posso trazer para o meu espaço privado, chamar de amigo, porque eu gosto de estar em companhia daquela pessoa, aquela pessoa gosta de estar na minha companhia, nós cultivamos um relacionamento de intimidade e privacidade. E aí eu digo, isso é uma amizade. Isso não é o que Jesus ordenou ou mandou. O que ele mandou foi, há alguém perto, caído à beira do caminho e precisa de você, faça-se próximo. E como é que você se faz próximo? Você desenvolve com essa pessoa um relacionamento de amor e serviço. E para amar e servir, inclusive no serviço a gente faz algumas coisas que as pessoas não gostariam que nós fizéssemos. Porque nós não estamos desenvolvendo relacionamentos de amizade, de fraternidade e posturas politicamente corretas. Nós estamos querendo o bem da pessoa. Então o que Jesus está dizendo para nós? Olha, quem está perto, faça-se próximo. E para se fazer próximo, desenvolva um relacionamento de amor e serviço. Faça isso. Assim é o coração de Deus. Assim é o coração de Deus que faz chover sobre justos e injustos. Aí eu lhe pergunto, quem se assenta na mesa de Deus? Os injustos? A Bíblia Sagrada diz que não. A quem Deus compartilha os seus segredos? Os ímpios? A Bíblia Sagrada diz que não. A Bíblia Sagrada diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Mas a Bíblia diz ao mesmo tempo que Deus ama a todos. E serve a todos, fazendo chover sobre justos e sobre injustos.
Agora, se você perguntar, esse camarada é íntimo de Deus? Não, não é íntimo de Deus. Mas é alvo do amor de Deus? É alvo do amor de Deus. Por quê? Porque Deus quer o seu bem. E Deus se empenha na direção de lhe fazer o bem. Então isso é amor. Gostar é outra coisa, ser amigo é outra coisa. O que acontece hoje é muito interessante. Essa confusão das fronteiras e confusão dos clichês. Pessoas que têm mais intimidade no mundo virtual do que intimidade com aqueles que estão perto. Pessoas que vivem na mesma casa, elas estão perto umas das outras, mas não são próximas. Talvez porque, de fato, seja mesmo muito mais difícil você ser próximo de quem está perto. É mais fácil ser próximo de quem está longe. É mais fácil amar o angolano. Sabe o que você faz? Você faz um cheque, coloca no envelope de cota da campanha de Natal e manda a oferta. Aí é fácil amar o angolano. Um pouco mais difícil você ir até o hospital doar sangue. Você pode até fazer um checão de 5 pau. Colocar aqui domingo que vem. Mas quando eu falar para você, faça o cadastro de doação de medula óssea, você fala, vai tirar sangue? Vai. Pô, estou atrasado, eu tenho um almoço de família, hoje a gente almoça na minha sogra. Por exemplo, amar a sogra. É mais fácil amar chinês. A gente ama o chinês. Mas a questão é a sogra que está perto. Está sentada à mesma mesa. A gente não brinca com isso? Amar o irmão. Amar a nova namorada do papai. Amar o ex-marido. Pessoas que estão perto. Muito perto. Mais difícil. Mais conflitivo. Pergunta, portanto, é quem é que está perto de você, mas não está próximo. Por quê? Porque você não se faz próximo. Eu insisto, não confunda se fazer próximo com tornar-se amiguinho. Você não precisa necessariamente pegar o homem caído à beira do caminho e levar para sua casa. O homem da parábola levou para uma hospedaria. Há limites que precisam ser respeitados. Mas há serviços que necessariamente precisam ser prestados. Há sofrimento que deve ocupar o nosso coração e desse sofrimento nós devemos nos aproximar. Eu aprendi logo cedo na minha infância que responsável por um problema é aquele que o vê. É um exemplo simples, você passa aqui no corredor, aí você vê um extintor caindo assim, já solto, vai cair. Aí você passa e diz assim, esse extintor um dia vai cair na cabeça de uma criança ainda, quer ver? Aí você vai embora. Aí domingo que vem você recebe a notícia que uma criancinha passou, foi beber água, o extintor caiu e esmagou o pezinho da criança. Não é profecia. Quem é culpado disso? É o camarada da manutenção ou você que foi embora no domingo anterior? O responsável é quem vê. Então, quando você vê, quando você passou perto e viu, dê mais um passo. Se torne próximo. Haja, interfira, atue, não seja indiferente. Participe, compartilhe. É muito difícil. Porque para a gente se fazer próximo, a gente tem que sair do nosso caminho. Estou indo para Jericó, mas o camarada está aqui, eu tenho que vir para cá. Eu saio do meu caminho. Eu atraso a minha agenda. Porque eu tenho negócios para resolver em Jericó, mas agora eu tenho que recolher esse homem, cuidar dele. E eu tenho que pôr a mão no bolso e despender os meus recursos. Pagar a hospedaria. Olha, ser próximo implica sair do nosso mundo e do nosso planejamento. Em outras palavras, ser próximo implica a gente, num determinado momento, num determinado período, por uma determinada parcela do nosso tempo, nós deixarmos de nos ocuparmos com os nossos interesses e nos ocuparmos com os interesses de outras pessoas. Então o que Jesus está dizendo para nós é, você passou perto, faça-se próximo. O que é fazer-se próximo? É desenvolver com as pessoas um relacionamento de amor e de serviço.
Por isso, essas canções são extraordinárias. Coração que adora, ama. Coração que ama, serve. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Essas coisas não são fáceis. Mais fácil é viver os clichês de vamos transformar o mundo, vamos amar a humanidade. O que Jesus nos convida é: vamos transformar em próximos aqueles que estão perto e vamos servi-los em amor. Esse é o espírito da nossa campanha. Nós não queremos apenas em novembro e dezembro fazer uma grande arrecadação para distribuir o valor financeiro arrecadado em 11 ou 20 ou 30 instituições no ano que vem. Nós queremos muito mais um coração generoso. Nós queremos que os nossos filhos aprendam que devem se fazer próximos daqueles que estão perto. Nós queremos que o nosso coração seja dilatado, de tal maneira que aqueles que estão perto, eles vão se tornando próximos, e nós vamos nos tornando seus próximos, de tal maneira que um dia a gente está amando o chinês, sim. Está amando lá o angolano, o alemão. Mas começa aqui. Quem está perto, a gente se faz próximo. Quem está perto, a gente se faz próximo. Esse é o chamado de Jesus e é o chamado do Evangelho. Então eu queria convidar você para a gente cantar novamente. Coração que adora, ama. Coração que ama, serve. Ame ao seu próximo. E lhe fazer algumas perguntas hoje à noite. A primeira delas é: quem está perto de você? Carregando um peso que você já viu. Isso é difícil, eu nem queria estar fazendo essa pergunta. Porque quando eu pergunto para você, eu pergunto para mim, né? Não se esqueça disso. Quem está perto de você, carregando um peso que você já viu? E você está desenvolvendo uma postura de não é problema meu, cada um com seus problemas. Ou como aquele ditado do camarada que disse para o outro: você, para mim, é problema seu. Quem é que está perto de você, carregando um peso que você já viu, mas você passa e atravessa? Porque se você se tornar próximo, vai atrasar sua agenda, vai comprometer o seu caminho, vai ser necessário despender recursos. Quem está carregando um peso que você já viu e que está perto de você, mas que você ainda não se tornou próximo? Quem? Faça essa pergunta à sua consciência diante de Deus. E hoje à noite, por exemplo, assuma esse compromisso. Essa semana, eu vou me tornar próximo de alguém que está perto e que eu sei. Eu estou vendo de longe a luta dessa pessoa, a dificuldade dessa pessoa. E esse longe pode ser no quarto do lado. Esse longe pode ser no quarto do lado. Esse longe pode ser a mesma mesa. Esse longe pode ser muito perto. Assuma diante de Deus um compromisso. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma pessoa de cada vez. Meu amigo Paulo Brabo diz assim que nós devemos salvar o mundo através de microsalvamentos. Salvar uma pessoa de cada vez. Se tornar próximo de uma pessoa de cada vez. Então assuma com Deus esse compromisso hoje à noite. Eu sei quem está perto. Eu vou me tornar próximo. Uma pessoa só. Para essa semana. Pode ser um telefonema, pode ser uma visita, pode ser uma conversa, pode ser um cartão. Pode ser dizer: eu estou orando e intercedendo por você, se você precisar de ajuda, fale comigo. Pode ser simplesmente dizendo: eu estou enxergando a sua luta, conte comigo. Algumas lutas das pessoas a gente não tem como resolver, mas a gente pode se tornar próximo. E ouvir assim: que bom que você está aqui. Que
bom que você está comigo. Eu sei que posso contar com você. Isso para mim é suficiente. Quem é que está perto e de quem você vai se tornar próximo? É essa semana. Essa semana. Peça a Deus isso. Diga: Deus, compartilha comigo o teu coração por essa pessoa. Encha o meu coração na direção de amor dessa pessoa. E usa a minha vida como instrumento teu, para que a minha vida seja expressão de generosidade, de bondade, de compaixão, de solidariedade. Faça isso e viverá, disse Jesus. Amém.